Bem, agora então nós vamos passar para o segundo momento, que é colocar em debate esses conceitos que foram apresentados na primeira parte desse livro, A Ficção à Beira do Nada, né? E então a proposta é que problematizações a gente percebe, né? Quando você correlaciona com o seu repertório ou com outros textos, do próprio Rancière, de outros teóricos, Uhum. se há esses pontos de tensão, né? Onde a gente deve pensar, se dedicar a isso, né? Porque eles também entram nesse lugar, né? Para a gente, alguns conceitos já estão automatizados, muito automatizados, a gente está tranquilo. Mas quando se coloca em choque um outro modo de pensar, isso vem à tona, né? Então, acho que a gente começa a refletir sobre isso, né? Então, abrir os debates, alguém gostaria de colocar, assim, um ponto ao qual ele coloca alguns problemas, problemas que ele viu, ou relações que ele viu. Alguém gostaria de começar? Posso começar? Sim, Porque eu não sei até que horas eu posso ficar, então eu prefiro tá. começar. Essa causalidade, né, que ele mesmo coloca como uma causalidade paradoxal, quando ele fala do nada. O que é esse nada? E que se coloca, e a gente pode pensar em outros autores, quando ele escreveu A Noite dos Proletários, e que ele vai comparar com a questão do texto do Rosa, com as questões que ele levanta aí desse nada, mostrando o nada da vida cotidiana, o que é o não acontecimento significativo, e o que é algo que pode gerar algo que você sai deste nada, e que se dá por relações muitas vezes paradoxais, tanto na vida política, como ele coloca, como na arte. Então, ele Uhum. faz umas relações que me parecem bastante interessantes para o mundo contemporâneo, exatamente porque ele não isola o raciocínio que se aplica ao estudo do objeto artístico com o estudo das questões do mundo. O objeto artístico está dentro deste universo, Uhum. não é? E essas relações que você não sabe onde chegam, não é? Essa terceira margem do rio, que ele volta e meia coloca, não é? Ele também usa da terceira margem para mostrar isso, me faz pensar que nós estamos vivendo um momento, agora com esse desenvolvimento aí, né, da inteligência artificial, que está preocupando todo mundo, né, a ponto dos próprios mantenedores dizerem parem um pouco esta pesquisa, não sabemos onde ela vai dar, que parece que as relações entre as coisas nos levam sempre para o desconhecido. E quando é o desconhecido que vai fazer a relação entre as coisas? Quando a inteligência artificial que vai fazer essas relações? Então, quando eu comecei a lê-lo, eu estou muito envolvida com tudo que tem saído a esse respeito, comecei a pensar como a arte, e como ele demonstra nisso que ele vai falando, consegue buscar no que está na vida as enormes interrelações. Na Uhum. linguagem, relações inusitadas que criam algo que sai do nada. E aparentemente a linguagem cotidiana vai ficando desgastada, nós não percebemos o significado das palavras, né? Nós não nos damos conta das conexões até que fazemos. E, de repente, a obra conecta coisas, nos faz conectar coisas insuspeitas, Uhum. É. e gera esse paradoxal nada. O que é Pois esse é, Marcos, paradoxal nada? esse é o meu ponto, porque eu acho, né, que não tem só esse nada, tem dois nadas. Cada um dos tempos, filho, vamos ver se isso faz sentido, né? Porque isso que me pegou. Por quê? Eu comecei lendo nada como a questão da potência de nada, do Agamben, né? Que é esse lugar que não é um ato ainda,
que pode vir a ser, mas ainda não é um acontecimento. Então, quase acontecimento. Assim que eu entrei, ele não estava falando disso. Não Não. estava falando nada da vida cotidiana, essa vida que é nada porque nada acontece, porque você está cego para ela. Né? Você é um autômato, você está vivendo as suas ações e o tempo que é a vida vivida. Mas aí eu pensei, bom, mas tem um outro nada, que está na vida extraordinária, na vida da ficção, né? A vida ficcional, que é a vida verdadeira, como ele chama. Esse acontecer na vida verdadeira, na verdade, não é um fato, né? Não é algo que eu defino, eu delineei. Ele está à beira do nada também. Uhum. Então, eu vi que aí sim está nesse lugar potencial, daquele que ainda não é visível, né? Mas que tem alguns contornos que podem me levar a um evento ou não. Esse é um outro nada. Aí eu pensei, bom, mas será que é possível chegar a essa duplicidade do nada nesses dois tempos, nesse lugar de passagem? Aí eu comecei a entrar. E aí ele diz em outros locais algo que aí eu fiquei feliz. Então é possível sim isso. E aí eu vi que em alguns locais do texto, né, quando ele diz assim, por exemplo, a pergunta que eu me fiz era: então é possível nós termos essas duas interpretações não exclusivas, uma não nega a outra, mas as duas acontecem nessa borda, né? Sobre esse nada. E aí eu pensei num trecho onde ele fala do burrinho pedrez, na página 25, 28 e 29, né? Onde ele diz assim. Ele está falando de um estribilho idiota do burrinho, né? Ele fala: assim que memorizamos esses estribilhos idiotas, descobrimos o seu sentido, sem que possamos atingi-los. Adorei isso. Então, quer dizer que esse sentido não é um sentido que eu consigo definir, né? É um sentido de algo ainda indefinido. Percebo que tem um sentido, mas ele ainda é nebuloso. Ele é uma potência de algo que ainda não está visível completamente. Aí, ainda desse estribilho, na 31, ele fala assim, antes, né, ele fala, a vida ordinária, onde nada acontece, está cercada desses estribilhos que não pertencem a ninguém. Ora, um estribilho que não pertence a ninguém, outra vez, ele não tem tempo, ele não tem lugar, ele não tem autor. É outra vez um lugar potencial, né? Entre o, o acontecer e o não acontecer, estar acontecendo e não estar acontecendo. Aí ele continua, quer dizer, o Rio Pedrez foi um ótimo exemplo. Ele fala o seguinte: tesouro que cerca a vida dos pobres, estribilhos idiotas e histórias fabulosas, mas também descrições de todos os pássaros, vegetais, transformam o sertão numa paisagem encantada. São menos histórias breves do que bordas de história, quase histórias, histórias que estão à beira do nada. Então é possível, sim, você ter essas duas dimensões do nada, né? Que é esse nada da vida vivida, porque você vive e nem percebe o tempo passar como um autômato, você é cego para isso. Também lembrei dos Clóvis, quando ele diz que o hábito faz você ficar cego, você não tem consciência do que você está vivendo. E a vida verdadeira, que é perceber que algo está acontecendo. Mas eu pergunto, mas que algo é esse? O que é que está acontecendo? Você não tem, outra vez, né, uma certeza e uma definição. Você Não tem tem. a beira do nada de novo. Falei, puxa, não é? Então, vocês acham isso possível? É, e quando, desculpa, é que quando ele, justamente, ele fala que quando
na verdade, Aristóteles é que fala isso, que o poeta é aquele que fala não o que é, mas o que é possível. Esse nada também tá. É, Eu relaciono, né? Quando Maria Rosa fala isso, essa beira, quer dizer, o nada está aí, não é exatamente o que está acontecendo, mas todas as possibilidades, e a possibilidade também de não acontecer, né? Se a gente segue na vida ordinária. E aí também relacionando um pouco com essa questão dos paradoxos, que como a Ana começou, tem um momento que ele fala sobre a linguagem que o Guimarães Rosa usa para narrar as histórias do sertão e que não é a linguagem do sertão. Como isso, aparentemente, parece uma contradição com a questão da democratização, mas que só assim, quer dizer, eu acho que até pela Rancière tem sido muito difícil para mim, né? Eu tenho que ir voltar. Quando eu acho que ele está querendo dizer alguma coisa, aí a gente volta para tentar entender. Eu acho até por isso que a apresentação da Priscila aclarou alguns conceitos para mim. Mas aí a gente percebe que, então ficou um pouco mais claro ele dizer que essa democratização está, na verdade, em dar visibilidade, e é que é necessário não usar a mesma linguagem para poder dar visibilidade a essas histórias do sertão, né? Mas e eu é um acho... paradoxo, né? E é um paradoxo, exato. A linguagem formal, né? Difícil para traduzir algo democrático, né? algo informal. Mas ele coloca isso, né? Ele coloca que no livro, fala, inclusive, ele fala que aparentemente é um paradoxo, ele coloca. Ele fala, parece que a gente, para falar dessa história ordinária, para falar da vida do sertão, nós temos que falar a língua do sertão. E ele fala que não, de falar, é isso que ele fala, de criar novos arranjos na língua, porque essa língua do sertão, essa língua ordinária que vai narrar uma vida ordinária, essa língua está colocando as coisas designadas da forma como estão, tudo no seu devido lugar, tudo na sua hierarquia. Para tirar essa hierarquia, nós temos que fazer uma operação. A primeira coisa passa por uma revolução na língua. Para você operação consciente. Para você poder se afasta essa língua da língua ordinária a poder tornar visível essa história. Né? Mas isso, né, Pri, não é um afastamento de oposição. Ela permanece no fundo. Isso que é o legal. Ela aborda. Ela emerge desta língua ordinária. E ela só é percebida porque porque o outro, essa vida ordinária, é necessária, essa percepção, para você perceber o outro lado ao mesmo tempo, não são excludentes, né? É por isso que ele fala, essa linha que une, separa simultaneamente essa vida vivida com essa vida inventada. Esta língua ordinária, nós poderíamos dizer, desta língua inventada. Então, não é uma linha. Ele fala da terceira margem do rio, fala, na literatura, não se trata de mesclar essas duas coisas, nem de ultrapassar essas linhas. Essa linha é onde elas se unem e se separam simultaneamente. Então, nós não queremos eliminar a vida ordinária para criar a vivida, mas dentro da vida mesma é que surge esse acontecimento ordinário. Dentro da língua mesma vai surgir essa língua inventada, né? Eu anotei porque eu lembrei de uma frase do Brecht, que ele fala que se a arte reflete a vida, ela o faz com espelhos especiais. E aí tem um teórico francês, marxista, que é o Pierre Macherey, que ele vai falar que o efeito da literatura ele é o de deformar, não o de imitar. Então a literatura ela não vai se relacionar de uma forma simétrica, bionívoca com o objeto, né? Então ela não reproduz nesse sentido de espelhamento, né? Porque se a gente for ver, a gente tem toda uma tradição da crítica que interpreta, né, a literatura como um espelho do real. E eu acho que é esse ponto que entra esse nada também, né? Eu acho que esse real, eu não tenho um conhecimento tão aprofundado do Rancière, do pensamento dele, né? Meu único contato é com esse livro,
foi com esse livro, mas a impressão que eu tive a partir da leitura é que esse nada do qual ele está falando é esse real inapreensível, eu não lembro quem que fala, acho que é o intempestivo, é o É, Agamben que vai falar. Partiu Eu fiquei com uma infinito, impressão muito forte. é, que vem do Nietzsche, né? Exatamente. Nietzsche, que é, então, quer dizer, essa aparição dentro dessa vida onde nada acontece é uma aparição intempestiva. E quem faz é a ficção. Então, isso que é interessante. A vida verdadeira não está na vida que a gente chamaria de real, cotidiana. Não. Está nesse choque que ela recebe. E então, onde o homem estava cego, porque ele não via, ele estava fazendo tudo automaticamente. Com esse corte, essa cisão, é possível começar a ver elos onde antes não existiam, né? Agora, também, sem esse lado da vida vivida, você não perceberia o intempestivo. Então, elas realmente se cruzam, né? Interessante, de modo que você não pode isolar uma em detrimento da outra, né? Elas estão cruzando, né? Tem uma frase que eu separei que é de um livro do Terry Eagleton, que se chama Marxismo e Crítica Literária, e ele vai falar bastante, né, dessa questão do realismo marxista, né, de como que é a crítica marxista mais vulgar tem uma visão de que a literatura deve servir apenas para representar a realidade e servir como entre aspas, uma propaganda, mas não exatamente assim. E aí ele vai colocar que, ainda trabalhando sobre o Pierre Macherey, que o que caracteriza a arte é o fato de que, ao transformar os materiais em um produto, ela os revela e os distancia. Eu acho que é esse ponto que a gente está dialogando agora aqui, né? Ao mesmo tempo você faz um distanciamento, né? Mas você faz uma aproximação. Mas também aproxima. Mas então, Gabriel, você falando isso, e a Ana também falando desse lado mais político, marxista, ele questiona o marxismo, né? Você viu? Isso eu fiquei um tempão também, que ele diz o seguinte, que quando os marxistas assim, tradicionais falam que tudo vem da infraestrutura, e que a superestrutura é que pensa na infraestrutura, você tem só a produção. Ele fala, olha aí, eles estão reproduzindo o pensamento aristotélico. Uma crítica ao marxismo tradicional, que Benjamin criticou, né? Por isso ele foi expulso. Ele não era bem-vindo, né? Porque ele realmente não vai dizer isso. Né? Eu lembro quando a gente estudava, quando eu estudava, eu tinha um problema com essa coisa de que tudo parte da infraestrutura, onde estão as coisas materiais, a base. A infraestrutura, a super é a ideologia. Quer dizer, lá se pensa, mas ali é que está o mundo bruto. Produção do sentido. Então, né, você viu que ele faz uma crítica. Então, ele fala, olha, então essa é uma maneira de pensar e reproduz o pensamento de Aristóteles. É mesmo. Né? Poxa. Vocês não viram essa parte? Que ele vai dar os dois movimentos, né? Ele fala das duas formas de essa revolução, né? Mas que a ciência social ela vai manter a estrutura na sua narrativa, na sua forma, ela ainda é uma narrativa aristotélica. Exatamente. Né? Isso é forte, hein? Ela só inverte, né? Porque o que era mundo, o que era na Aristóteles, né? A vida, né? Essa vida esse objeto que merecia vir para cá, o mundo, né? Em que as coisas aconteciam, esse mundo de heróis, tinham grandes feitos espetaculares dos príncipes e tudo mais. E aqui na ciência social fala não, aonde as coisas efetivamente se passam no mundo obscuro material, né? Onde as pessoas produzem, onde as pessoas estão, é essa camada, e Marx leva isso mais longe, né? Tem até uma frase também que eu separei, agora eu não sei de qual que foi, que ele fala das sombras invertidas da caverna da ideologia. Eu trouxe na apresentação. Nesse trecho, Gabriel, nesse trecho. E aí, eu só penso no nada, né? Porque aí chegou uma hora que aí eu falei, não, gente, não vai confundir. Quando ele fala
que você pode ter duas direções, para esse nada. Você pode partir da vida vivida, que é o nada, e chegar a uma vida verdadeira, né? Ficcional e inventada. Dá como exemplo a partida do Audaz Navegante. É mesmo, né? Você tem aquela criança que dentro daquele mundo onde nada acontece, ela inventa toda uma história. Mas ele diz, mas também pode ser o contrário. Você pode partir de um mundo fantástico, totalmente despropositado, louco, e a partir dele, se está invertido, eu chegaria à vida vivida, né? Aquela que a gente em geral chama de real, né? Esse cotidiano onde nada acontece. Claro. Não. Poderia, né? Quando eu falo que se inverte, é porque nesse movimento de pegar a partir do fantástico, do absurdo, do nonsense, né? É porque ele vai mostrar uma subtração em relação à vida vivida. Ele Não um faz, acréscimo, né? ele subtrai É. para mostrar Ele um radical questionamento. Olha, eu falei, meu Deus, e aí ele dá como exemplo a terceira margem do rio, que começa num despropósito. O pai vive no rio, no meio do rio, nem na margem direita, nem na margem esquerda, ele quer viver lá. É um despropósito. Mas esse despropósito era para questionar radicalmente o que é a vida vivida. Essa vida cotidiana, automática, onde nada acontece, que era o universo da mulher, do filho, né? E quando o filho não assume ir para... Quando o filho se nega a ir para a terceira margem, ele passa a não ter mais, no fim da história, né? A não ter mais a própria vida. É como se ele se negasse à existência. Exatamente. Não é? Rosa, você estava falando sobre os dois nadas, e eu lembrei que em francês existem duas possibilidades para o nada. Você tem o rien, que é referente a alguma coisa que existe, e você tem o néant, que na verdade é referente ao être, que é o ser. É uma coisa mais existencial. Tanto que tem um livro do Sartre que é... Eu não vou lembrar o título, eu acho que é O Ser e o Nada. É o ser humano. É Le É o être ser et le humano. néant. E é assim, acho que talvez, eu No não sei como que ele... original, o do Sartre, o que é? Esse ser e o nada é être e... acho que é l'être et le néant. Ah, Porque existem as duas possibilidades. O rien é o mais comum, que se usa no dia a dia, né? Que normalmente você usa em relação a alguma coisa que existe. Agora, no caso, o néant é uma coisa mais existencial mesmo, tem relação com o verbo être. Aí eu precisaria ver, deixa eu ver como, acho que deve ter aqui, né? Como que foi A traduzido. nota Seria essa relação entre o ter e o ser, né? Vamos dizer, entre eu, Mas Acho que o ser e o estar. mas você viu, Gabriel? Tem uma nota. Tem. O tradutor ele diz isso. Página Porque a 22. palavra nada, em francês, ela tem duas acepções diferentes. E aí, Achei aqui. você achou? A nota já vai Nota 6. nessa direção. Mas essa coisa das duas direções, eu queria até partilhar a leitura de um trecho com vocês, porque eu achei isso tão fundamental. Está na página 32 e 33, onde ele fala assim: ora, essa beira do nada pode ser percorrida em duas direções opostas. Às vezes, se trata da dinâmica que faz emergir o algo acontece de uma situação na qual nada deveria acontecer. Outras vezes, encontramos um movimento em sentido oposto, um movimento radicalmente subtrativo. Não se trata, com efeito, de um retorno ao ordinário do tempo, que então passa, mas, pelo contrário, de um movimento de negação radical desse ordinário. Ficções é o que nos contam as ficções do extraordinário, ficções do nonsense, em que uma existência se despoja de todos os atributos da vida normal a fim de habitar o lugar puro, o lugar insensato da ficção. É demais, né, gente?
o modo como ele diz. Ele é muito ensaísta, né? Como a gente está vendo, né? Pelo Escreve ensaio, muito bem. onde ele cria também, ele mostra o seu pensamento, sua interpretação, né? Mas eu acho que é por isso que a gente, às vezes, tem essa impressão de que ele postula algo, depois volta atrás, dá um passo atrás, porque é uma escrita, pode ser, né, que seja por essa possibilidade de escrita ensaística, né, que dá um Exato. passo atrás, recua, vai experimentando, tateando, né? Então, acho que isso pode ficar um Retoma. pouco... É. e que não é uma definição precisa, né? Não é, não é. Então, acho que essa é uma dificuldade de um ensaísta, né? Porque ele não é científico, e ao mesmo tempo é também, porque ele está tentando conceituar, ele está na beira do nada, né? O próprio ensaísta, né? Porque pensa, ele quer Parece que as definir, palavras nos levam sempre a isso. né? Ele quer definir e não define, ele quer mostrar e não faz exatamente isso, de uma forma sistemática, não faz, né?